Bom dia, bom dia. Um abençoado domingo a todos que vão assistir esse vídeo. Deus abençoe cada um, Deus abençoe a tua família, né? Deus abençoe esse ano de 2020, né? Que todos os sonhos que Deus colocar no teu coração, sei que vai se cumprir, né? Tudo aquilo que Deus tem colocado, né, para ti que Ele faça, que eu tenho certeza que a tua vitória é certa, né? Obediência ao Pai. Seja obediente, né? É tão difícil, muitas vezes a gente diz que Deus é nosso Pai, mas a gente muitas vezes não obedece o Pai, queridos. Eu quero estar lendo uma história para você aqui, uma história verídica, né? Uma história que aconteceu com Naamã, né? E a gente vai ver que nessa história, querido, foi quebrado o orgulho, né? E tantas outras coisas, né? Obediência, né? Obediência às pessoas mais simples, às pessoas de Deus, né? Eles não estavam olhando. Se talvez Naamã pensasse assim, mas quem são essas pessoas que mandaram fazer isso? E tantas outras coisas que hoje a gente vê que as pessoas, se o pastor não ir na tua casa, se o pastor não fizer isso, o pastor não fizer aquilo, você não faz nada. A gente vai ver aqui que Naamã chegou na casa do profeta, o profeta nem saiu na porta para falar com ele, mandou um servo dele, manda ele ir no rio e mergulhar 7 vezes, né? E hoje a gente vê como as pessoas estão tão carentes de pessoas, que esquece que o principal foco nosso é Jesus. Jesus nunca vai nos decepcionar. Eu fico imaginando chegar na casa de uma pessoa e chamar ela, a pessoa não vai aparecer, você já vai se magoar. Mas Jesus nunca vai te deixar desamparado. Então esse aqui eu quero que você preste bastante atenção, vai ser bastante longo, mas poucos vão ter paciência de pegar sua Bíblia e ler, né, para saber realmente se é verdade. Mas eu peço para ti, querido, você que está focado, você que quer uma transformação na sua vida, no seu lar, na sua casa, você que quer que Jesus arranque tudo aquilo do teu coração que impeça de tu ter mais intimidade com Ele, querido. Eu te peço que você pegue a sua Bíblia, né? Depois que você assistir esse vídeo, você pega a sua Bíblia, acompanhe, queridos, né? Essa palavra se encontra em 2 Reis. 2 Reis 5, 1 em diante, né? E depois mais adiante que a gente vai ver, conforme eu vou estar lendo aqui, vou tentar ir explicando ela. Deus, ele prova o coração também das pessoas, né? Principalmente o coração, querido, né? Onde está o teu coração, né? E a gente vai ver também na história aqui de Naamã, que Naamã levou muitos ouros, querido, prata, muito presente, e quis dar para o profeta. Não. Aí ele realmente estava focado naquilo tudo que ele ganhou de graça ele tinha que dar. Mas se fosse nos dias de hoje, queridos, eu quero ler aqui para você entender. Então você procure na sua Bíblia aí, né? Te peço em nome de Jesus, procure na sua Bíblia. Ela está em 2 Reis 5, do 1 em diante, né? História de Naamã, né? Vamos lá? Glória a Deus, né? Que Deus possa abrir os nossos olhos espirituais, né? Os nossos ouvidos espirituais, para que a mensagem venha entrar aqui e venha fazer a transformação em nosso coração. Vamos lá então. A cura de Naamã. Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país, porque, por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença de pele. Talvez poucos sabiam, queridos, dessa doença de Naamã, porque ele escondia sempre. Todos sabiam que ele era um grande homem, um grande soldado, mas ele escondia algo sempre, né? Tem muitas pessoas assim, queridos, só por fora. Naamã escondia a lepra com as roupas, queridos. Tem muitas pessoas escondendo, querido, algo em seu coração. Só que de Deus não tem como esconder, amados, né? É uma palavra muito forte, mas é preciso pregar isso aqui em nome de Jesus. Vamos lá?
Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneiro uma menina israelita, pensa bem, uma menina israelita como escrava, e ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à patroa, olha só, aqui já começa, a menina que era escrava disse para a patroa, olha só, queridos, muitos não dão bola para isso. Quem é tu para me dizer isso? Eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. A menina escrava dizendo isso, queridos. Ela sabia. Então Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito. E o rei ordenou: vá falar com o rei de Israel e entregue essa carta a ele. Então Naamã saiu, levando uns 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Olha o que ele levou junto, queridos, ó. Levando uns 300 quilos de prata, uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que ele levava dizia assim: esta carta é para apresentar Naamã, que é meu oficial. Eu quero que você o cure. Um rei mandando a carta para outro rei, não tinha entendido nada, né, queridos? Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes, as suas roupas, em sinal de medo, e exclamou: como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou Deus e que tenho o poder de dar a vida e tirá-la? Ele está querendo briga. Aí o profeta Eliseu soube do que havia acontecido e mandou dizer ao rei: por que o Senhor está tão preocupado? Mande que esse homem venha falar comigo. As pessoas, os homens de Deus, queridos, eles tinham autoridade que Deus deu para eles, queridos. É a mesma coisa nós, queridos. Se você é um homem de Deus, queridos, você tem que usar autoridade. Se você fica pensando, mas porque se achar, manda ele vir para mim. Não, querido, mas infelizmente tem que ser assim. Se você crê que Jesus habita em ti, o Espírito Santo habita no teu coração, querido, manda vir para ti, em nome de Jesus. Manda vir falar comigo e eu mostrarei a ele que há um profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou que, olha só aqui, ó. Eliseu mandou que um empregado saísse, ó. Nem foi ver Naamã, ele mandou o empregado saísse e disse a ele que fosse se lavar 7 vezes no rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Mas Naamã ficou muito zangado e disse, aqui começou a provar o coração dele, quebrar orgulho, um homem, um soldado talvez bem visto, né, diante do rei, diante da sociedade, capaz que ele ia fazer isso, ainda mais no rio sujo, 7 vezes, aqui começou obediente a Deus, né? Tem que ser obediente a Deus, começou a quebra de orgulho, queridos. Isso precisa acontecer conosco, amados, senão não tem como nós irmos adiante. Eu pensava, olha só o que ele pensava, eu pensava que pelo menos o profeta ia sair falar comigo, e que oraria ao Senhor, seu Deus, e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Talvez poderia ter feito isso, querido, poderia ter orado, ter colocado a mão, né, ter ser curado da enfermidade, mas precisava ser quebrado um orgulho, mandou ele ir no rio sujo lá, né, mergulhar, se realmente o coração dele estava disposto a ser quebrado o orgulho. Porque talvez
o profeta tivesse orado e colocado as mãos nele e tivesse ficado curado, que o orgulho ia ficar igual. Ele teve que ir se humilhar. Veja bem como é importante isso, meus amados. Além disso, por acaso os rios Abana e Parpar, ou Varpar, em Damasco, não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? E foi embora muito bravo. Tu vê, amigo, meus irmãos, meus queridos, veja que aqui não é a água que vai fazer a diferença, querido. Porque a água não tem o poder de te limpar por dentro. Tá entendendo? Se fosse por isso, o profeta tinha mandado ele ir no rio limpo. Veja que não é a água, querido. A água só simboliza aqui as coisas. Aqui está dando o exemplo de lavar por dentro, queridos, né? Então não fez a diferença da água limpa ou suja, né? Tanto é que mandou no rio sujo, né? Muitas pessoas estão escolhendo a água limpa, para me banhar, queridos, não vai fazer mudança, transformação e mudança nenhuma na tua vida, né? Senão não teria sentido nenhum ter mandado ir para o rio sujo, né? Porque precisava ser quebrado o orgulho. Então ele ficou bravo, né? Então olha só, aí começou os empregados. Então os seus empregados foram até o lugar aonde ele estava e disseram: se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Por que é que o Senhor não pode ir se lavar, como ele disse, e ficar curado? Então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado, e a sua carne ficou firme e sadia como de uma criança. 7 vezes, querido. Se ele tivesse mergulhado 6, não ia adiantar. Tu vê que o orgulho foi precisado ao extremo, foi precisado cair por terra. Se ele tivesse ido 6 vezes, não teria adiantado, porque 7 vezes. Não precisava nada disso, queridos. A gente sabe que para Deus curar ele, não precisava nada disso, queridos. E que nem disse no corpo, poderia ter orado por ele, ter colocado as mãos em nome de Jesus, teria sido curado. Mas ali precisava ter quebrado o orgulho, querido. Então mandou ele 7 vezes no Rio Jordão, no Rio sujo, né, para que realmente ele fosse liberto, fosse curado, né? Fico imaginando nos dias de hoje, queridos, né? As pessoas dependem do homem, dependem de pastor, dependem disso, dependem daquilo, e esquece de Deus, querido, né? Eu fico imaginando aqui hoje, Naamã chegou na casa, Naamã, um homem, era bem de vida, querido. Tanto é que o rei era um homem bem quisto, bem conhecido, né? Soldado do rei, né? Chegou na casa do profeta, o profeta nem saiu na porta. Falar com ele, mandou um empregado dele. Manda, e olha só o que manda dizer ainda. Manda ir lá no rio Jordão, rio sujo, mergulhe 7 vezes, que ele vai ser curado. Querido, ai, meus amados, graça e paz é uma palavra, né? Deus é tremendo. Então ficou como uma criança. Depois ele voltou com todos os seus homens até o lugar onde Eliseu estava e disse: agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus a não ser o Deus de Israel. Aceite um presente meu, por favor. Ele disse, né, para o profeta: aceite um presente meu, por favor. E Eliseu respondeu: juro pelo Senhor, o Deus vivo, a quem sirvo, que não aceitarei nenhum presente. Querido, fica imaginando nos dias de hoje, chegar um Naamã, nesses homens que se dizem de Deus de hoje, com tudo isso, queridos, né? Prata, ouro e tantas outras coisas que ele levou.
nem precisava ele dizer do presente, eles já iam pedir o presente. Veja como as coisas se inverteram, querido. Realmente, querido, esse profeta é um exemplo de ser seguido, amado. Tudo que você ganhasse, de graça dai. Né? É uma palavra muito forte, querido, mas infelizmente nos dias de hoje, Naamã ia voltar sem nada. As coisas que ele levou ia ficar tudo. Mas a gente vê que teve um coração ali adiante que estava corrompido. Vamos adiante. E Eliseu respondeu: juro pelo Senhor, o Deus vivo, a quem sirvo, que não aceitarei nenhum presente. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele não quis. Aí Naamã disse: já que o Senhor não quer aceitar o meu presente, então deixe que eu leve para casa 2 mulas carregadas de terra, pois de agora em diante eu não vou oferecer sacrifício e ofertas que são completamente queimados a nenhum Deus, a não ser a Deus o Senhor. Mas eu gostaria que ele me perdoasse. Olha só Naamã, o coração de Naamã que ele foi tratado. Mas eu gostaria que ele me perdoasse uma coisa, que é a seguinte: quando eu tiver de acompanhar o meu rei ao templo de Rimon, o deus da Síria, para ali adorar, eu vou ter de adorá-lo também. Que o Senhor Deus me perdoe por isso. Eliseu disse, porque ele tinha que ir, queridos, junto com o rei dele, né? Tinha que entrar nesse lugar. O rei adorava esse Deus, né? Mas ele sabia o Deus que ele adorava. Ele ia junto. Então ele já estava pedindo perdão antes a Deus, né, querido? Porque ele tinha que obedecer o rei dele, o patrão dele. Mas Deus estava no coração dele. Essa é a verdadeira importância, querido. Nada te impede de tu ir nos lugares. Mas tu tem que saber quem é o teu Deus, quem é o teu Pai nesse lugar. Pode adorar a outras. Entendeu, querido? Assim como Daniel e os amigos dele não adoraram a imagem do rei Nabucodonosor. Eles adoraram a Deus. Essa é a importância. Eu fico imaginando também esses 3 amigos, né? E Daniel. Só eles, querido. Uma nação inteira adorando a imagem, só eles em pé, querido. Adorando Deus. Será que nós teríamos essa coragem de fazer isso hoje, nos dias de hoje? É um ponto da gente parar e refletir se a gente se diz ser cristão. Ontem eu até falei no culto com os irmãos. Eu pedi perdão a Deus porque a gente diz que é cristão, querido, mas a gente não faz nada. Nada, na verdade, querido. E eu peço a Deus que Ele me dê sabedoria, que o Espírito Santo me dê sabedoria, mas que venha do céu, que venha dele, porque a gente consiga enfrentar tudo isso e fazer conforme, querido, Ele quer que a gente faça. Se a gente analisar, a gente não está fazendo nada, querido, né? Então vamos adiante. Eu quero chegar lá nesse homem que estava com o coração corrompido, que trabalhava junto com o profeta. Então Eliseu disse: adeus, boa viagem. Aí começa aqui, quer ver, querido? Aquele cara olhou tudo, aqueles presentes, né? Ficou o coração dele já, né? A ganância tomou conta. Mas eu vou deixar ele, trouxe tudo, ia dar, em vez de pegar, então vou pegar pra mim, já que ele ia dar mesmo. Geazi é castigado. Quando Naamã já estava um pouco longe, Geazi, o empregado de Eliseu, começou a pensar: o meu patrão deixou que Naamã fosse embora sem pagar nada. Ele devia ter aceitado o que o sírio estava oferecendo. Juro pelo Senhor, o Deus vivo, que vou correr atrás dele e receber alguma coisa. Então Geazi saiu correndo. Quando Naamã viu que um homem vinha correndo atrás dele, desceu do carro e perguntou: aconteceu alguma coisa? Não, respondeu Geazi, mas o meu patrão mandou, mentindo já,
Mas o meu patrão mandou dizer que agora mesmo chegaram 2 membros de um grupo de profetas da região montanhosa de Efraim. Então ele gostaria que o Senhor desse a ele uns 30 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Naamã disse: por favor, leve 70 quilos de prata. E insistiu com ele. Então pôs a prata em 2 sacos, entregou a prata e as 2 mudas de roupas finas e 2 dos seus empregados, e mandou que eles fossem na frente de Geazi. Quando eles chegaram ao morro onde Eliseu morava, Geazi pegou os 2 sacos e carregou-os para dentro de casa. Depois mandou embora os empregados de Naamã. Entrou em casa e de novo ele foi falar com Eliseu. Este perguntou: onde é que você foi? O homem de Deus já sabia, querido. Eu não fui a lugar nenhum. Mais uma mentira. Respondeu Geazi. Diz que não tinha ido a lugar nenhum. E o meu espírito estava com você quando aquele homem desceu do carro, para falar com você. Então não era ocasião para você aceitar dinheiro e roupas, plantações de oliveira e de uvas, ovelhas e gado, ou empregados e empregadas. Portanto, a doença de Naamã vai passar a você, e os seus descendentes a terão para sempre. Quando sair dali, Geazi tinha pegado a doença e a sua pele estava branca como a neve. Veja bem, querido, coração mentiroso e orgulhoso. Só que o coração do profeta, que nele diz: o meu espírito estava contigo quando aquele homem desceu e te deu os presentes. Deus vê tudo, querido. Tudo. Tudo. Não tem como esconder de Deus. A gente pode esconder do homem. Mas veja bem, nem do homem, o homem que realmente é guiado pelo Espírito Santo, tu não esconde, querido. Tu não consegue esconder, porque ele tentou esconder do profeta. Aqui o profeta disse: o meu espírito estava contigo quando aquele homem desceu da carroça, da charrete, para te dar os presentes. Então, meus queridos, a gente vê que na história de Naamã foi quebrado orgulho, né? A menina que era escrava falou para a dona dela: mas manda o patrão ir lá, que lá tem profeta, o nome de Deus. Talvez vocês não levassem em conta: mas quem é tu para mandar o teu patrão fazer isso? Não, queridos, mas eles foram indo. Eles foram até o rei mandou uma carta, o rei também não entendeu nada, mandou uma carta para outro rei curar ele, o rei não tinha nada a ver, né? Ele já pensou que era o dinheiro que mandava, só que era o profeta, querido. E aí o profeta chegou, o profeta cheio da autoridade de Deus, diz: manda vir para mim falar comigo, que eu vou mostrar para ele que há um profeta de Deus aqui nesse lugar. E nós precisamos, querido, em nome de Jesus, mostrar para as pessoas que nós somos homens de Deus, verdadeiros homens de Deus, querido. Não só com palavras, mas com atitudes, né? Precisa acontecer sim milagres, queridos, né? Através da tua vida, queridos, para que realmente as pessoas não venham duvidar, queridos, que você é mais um enganador, né? Em nome de Jesus, assim como se diz, né? Hoje se fala em abrir uma igreja no bairro, as pessoas já pensam: mais um para enganar os outros. Nós precisamos, queridos, mudar esse pensamento e mostrar para o povo que não, queridos, a gente verdadeiramente, Deus nos está nos levantando para fazer a diferença, queridos, né? Doa quem doer, né? Aqueles que realmente quiser mudança, vão ter mudança. Assim como a palavra diz aqui, teve um homem ali, querido, que o coração dele estava no dinheiro. Veja que esse profeta eu li aqui e fiquei maravilhado com a atitude desse profeta, né? Se fosse nos dias de hoje, querido, ele teria pegado todo o dinheiro, todos os presentes, e ainda tinha mandado o Naamã a pé. Foi curado, viu? Agora vá. Ia limpar Naamã. Ele tinha tomado um banho na água suja e limpar de volta ele. Rapar. Então, queridos, o nosso propósito não é ganhar dinheiro, queridos. Nosso propósito é mostrar que realmente Deus existe, que Deus ama, que Deus liberta, que Deus cura,
né? E nós precisamos pregar somente o Evangelho, querido. E a palavra de Deus diz assim: buscar o reino do céu e a sua justiça, que essas coisas realmente vai ser acrescentada em tua vida. Mas se tu realmente estiver buscando Deus, conforme a palavra diz, buscar Deus, primeiro Deus e a sua justiça, que essas coisas realmente vai ser acrescentada em tua vida. Mas, querido, hoje infelizmente inverteram as coisas. Eles estão ensinando as pessoas a buscar as coisas primeiro e Deus depois, né? Veja que a gente está vendo um povo tão doente, um povo doente de espírito, doente de alma, querido. Um povo frágil, né? Qualquer coisinha se magoa, porque está cheio de feridas, queridos, né? Então, assim como Naamã também estava cheio de feridas, querido, né? Veja que ele ficou bravo, ele queria escolher, né? E muitas vezes Deus está mandando a gente fazer algo e a gente quer fazer do jeito da gente. Veja que Naamã queria escolher o rio para mergulhar. Ele podia até ir no rio limpo lá e fazer da vontade dele, mas nada ia acontecer, queridos. Ele teve que ser quebrado o orgulho, teve que obedecer, né, a palavra no nome de Deus, a palavra de Deus, e foi lá e mergulhou 7 vezes e foi curado, né, queridos? E nós precisamos, queridos, tá chegando o tempo, querido, daquelas pessoas, quando a palavra de Deus diz assim, ou é frio ou é quente, queridos, morno, ele vai cuspir fora. Eu te peço, querido, em nome de Jesus, se você estiver em cima do muro, querido, sai, toma uma decisão. Ou você fique frio, não faça nada, fique, né, deixa rolar, deixa andar, ou você realmente se entrega de coração por completo ao Senhor Jesus, querido. Aí realmente vai mudar. Porque senão, querido, você vai só nadar, e vai sempre chegar no mesmo lugar e não vai sair dali. Primeiro ponto, eu sempre digo assim, primeiro ponto importante, a palavra de Deus diz os 10 mandamentos. As pessoas querem seguir os 10 mandamentos, queridos. Mas a palavra de Deus que todos os mandamentos, tudo se tornou em 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo, né? Então, será que nós estamos colocando Deus em primeiro lugar em nossas vidas? Será, queridos? Será que nós estamos amando o nosso próximo realmente conforme é para amar? Outro dia, eu sei que o vídeo, querido, está ficando comprido, mas eu te peço, em nome de Jesus, tenha paciência, leia, querido. Leia o que eu pedi para te ler aqui, né? Hoje as pessoas dizem assim, que fazem jejum, querido. Outro ponto, um dia eu quero estar me ensinando a palavra sobre jejum. O jejum verdadeiro que Deus agrada a Deus. Hoje as pessoas dizem que estão uma semana de jejum, mas estão falando do vizinho, estão falando do irmão, estão fazendo fofoca, estão fazendo intriga. Querido, não adianta nada. É um jejum em prol de ti mesmo. Isso não agrada a Deus, querido. O jejum que agrada a Deus é tu ajudar o teu próximo, é tu tirar do teu alimento e ajudar outra pessoa. Esse é o jejum que agrada a Deus. Então, graça e paz, Deus abençoe a cada um, né? Eu peço com todo carinho, queridos, né, de coração mesmo, em nome de Jesus, que você pegue, querido, pegue a sua Bíblia, você abre ela em 2 Reis 5, do 1 até o 19, daí depois você pega e lê o mesmo 5, do 20 até o 27, que você vai ver a história daí de Geazi, que ele é castigado por ele ir atrás de Naamã e dizer que o profeta tinha mandado ele buscar as coisas. Ele mentiu e mentiu e mentiu. Então, queridos, é uma palavra da gente parar e refletir nela, né? Nos dias de hoje, eu fico olhando, queridos, hoje as pessoas nem precisam levar presente. As pessoas fazem, elas te limpam. Se tu não der, Deus não vai te abençoar. Veja que Naamã aqui, queridos, provou aqui que Naamã vai levar todas as coisas de volta. Deus está vendo o teu coração. Quando tu realmente mergulhou naquele rio 7 vezes no rio Shur, Deus viu que realmente tu queria mudança, tu queria ser curado, tu queria transformação. Ali teve arrependimento. Então, graça e paz, Deus abençoe cada um. Glória a Deus, um feliz 2020 para cada um de vocês. Que Deus possa estar abençoando a tua família, a tua casa, o teu lar, o teu trabalho, em nome de Jesus, a tua saúde, né? E eu te peço em nome de Jesus que Deus, o Espírito Santo, nos dê sabedoria e discernimento da sua palavra, querido. Se você buscar na palavra de Deus, querido,
Deus vai falar contigo, o Espírito Santo vai falar contigo, você não vai precisar de revelação de homem, você vai só precisar da palavra de Deus, que está para todo mundo aí, né? Está para todo mundo, só basta tu ir nela e o Espírito Santo vai te revelar e vai te falar e vai te dar direção e vai te dar discernimento. E tu nunca mais vai ser enganado, querido. Você não pode ir para uma igreja com a sua Bíblia debaixo do braço e voltar com a sua Bíblia debaixo do braço e largar na estante, querido. Você vá, anota os versículos e acompanhe. Se você não puder acompanhar no culto, acompanhe em casa. Se realmente tudo aquilo está na palavra. E outro ponto, querido, para você ver se é realmente um homem de Deus, cuide da vida. A gente precisa sim, querido, cuidar da vida conforme a pessoa está andando, se realmente o que ela está pregando está vivendo, né? Porque a palavra de Deus diz que não tem como um cego guiar outro cego. Talvez tem cego te guiando aí, querendo te guiar e está te levando para lugares que não é de Deus. Então, graça e paz, Deus abençoe. Amém e amém.